Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 1. Esse é o tema da lição de hoje, né? Um tema muito importante, um tema interessantíssimo. Aqui está falando sobre as profecias que no Antigo Testamento tratavam da vinda de Cristo. E se a gente for olhar, analisar o contexto do livro de João, Jesus, várias vezes ele tenta mostrar para os líderes religiosos que ele era o resultado da profecia. Ele era o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Veja, tem vários textos bíblicos no livro de João, e não somente em João, os outros evangelhos também mostram para que se cumprisse a profecia tal, para que se cumprisse a profecia tal. Então nós vemos vários eventos. Por exemplo, no livro de João, tem João 1:23 falando sobre João Batista se cumprindo Isaías 40, verso 3. Quando a gente olha lá para João 2, verso 16 e 17, né? Ele fala sobre o zelo da casa de Deus. Está se cumprindo Salmo 69, verso 9. Quando se fala de João 7,38, que Jesus é a fonte da água viva, né? Está se cumprindo Jeremias, capítulo 2, verso 13. Quando lá em João 19,36 fala a respeito do cordeiro que não deveria quebrar nenhum osso, né? Lá de Números 9, verso 12, era um cumprimento desse verso, que lá na Páscoa não poderia quebrar nenhum osso do cordeiro. Jesus também morreu e não foi quebrado nenhum osso, cumprimento da profecia. E Jesus muitas vezes enfatizava as profecias do Antigo Testamento, muitas e muitas vezes. Quando a gente olha ali, ele tentando mostrar para os líderes judeus já acreditavam na Bíblia, eles acreditavam no Antigo Testamento. No entanto, eles não conseguiam associar as profecias com aquele Jesus, o Messias como ele estava. Por quê? Porque eles estavam esperando o Messias militar, né? Eles entendiam que Jesus viria como um líder militar para libertar Israel do jugo romano. Era essa a imagem que eles tinham do Messias. Daí quando eles olham para Jesus, um nazareno, né, lá de Nazaré, não tinha perspectiva nenhuma. Quando eles tentavam levantá-lo como rei, ele se escondia, né? Então ele até fazia milagres, mas ele não era aquele perfil de militar. Então era difícil para um líder religioso judeu acreditar que esse Jesus era o Messias. Então Jesus, com uma precisão notável, ele ia para o Antigo Testamento e mostrava. Como a gente lê em vários outros momentos, muitos acreditavam. Por exemplo, se a gente for lá para Atos, capítulo 18, 17 e 18, a gente vê até que um líder da sinagoga, um judeu, líder da sinagoga, ele acreditou e aceitou Jesus e foi batizado. Então, vários acreditaram, mas muitos não acreditavam, sabe? Até os próprios discípulos. Os discípulos também. Foi difícil para eles entenderem, sabe? Depois da ressurreição de Cristo, aí que eles lembraram das palavras, né? Como diz João 2, verso 22, né? Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então é difícil, mas aqui está uma grande lição. Nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia com fé, entender o contexto, Novo Testamento, Antigo Testamento, entender que a Bíblia, ela é o nosso guia, a Bíblia é nossa direção, nosso GPS, tá bom? Que Deus abençoe, que nós possamos cada vez mais se aprofundar no conhecimento da palavra. O livro de João está aqui para nós compreendermos mais a respeito desse Cristo, de Jesus, nosso Salvador, ele que virá um dia para nos buscar, amém? Vamos orar por isso? Querido e amado Deus, nossa gratidão a Ti, pelo privilégio de estarmos a cada manhã estudando a Tua Palavra, conhecendo mais a respeito de Ti. Senhor Deus, obrigado, porque a Tua Palavra ela é completa, ela nos ensina, nos capacita e nos direciona. Pedimos em nome de Jesus, amém.